Vamos falar agora do Furacão. O Atlético venceu o Flamengo no meio de semana lá em Cariacica, 3-0. E agora já passa aí a pensar na próxima partida, que será contra a equipe do Internacional na próxima quinta-feira na Arena. Mas, além da vitória contra a equipe do Atlético, o que chamou mesmo a atenção também foi o afastamento do Marcelo Cirino. Que semana agitada, hein, Monique Vilela? Foi uma semana de vitória para o Atlético para cima do Flamengo, deu um respiro. O Furacão dentro do Campeonato Brasileiro, segue na parte de cima da tabela de classificação. Mas esse afastamento do Marcelo Cirino, Osmar Antônio, mexeu com os bastidores do Furacão, viu? Até por se tratar de um jogador experiente, que tem história no Atlético, mas que infelizmente, em razão de problemas comportamentais, de acordo com a diretoria atleticana, teve que ser afastado. Aliás, a partir dessa segunda-feira, aqui ele começa a treinar separado junto com o Zé Ivaldo, né? Que também foi afastado, até porque já tem um pré-contrato com o Cruzeiro, enfim. E a diretoria atleticana optou por isso. Um jogador que está há anos no Atlético, claro, entre idas e vindas, 3 passagens pelo Furacão, mas tem história na equipe atleticana. Inclusive divide opiniões aí do torcedor rubro-negro, viu? Apesar dele ser praticamente reserva. Reserva o ano inteiro, jogou uma partida só como titular contra o Santos lá na Vila Belmiro. O Atlético empatou em 1-1 na ocasião, enfim. Vida que segue, Osmar. Nessa segunda tem representação do elenco atleticano. Nesse domingo foi folga e os jogadores reiniciam os trabalhos visando o jogo contra o Internacional, quinta-feira na Arena. Fernandinho volta de suspensão, Canóbio da seleção do Uruguai. Em contrapartida, o Hugo Moura está fora em razão do 3º cartão amarelo. O que será que o Wesley Carvalho vai fazer com esse time, hein? Quem sai para voltar o Canóbio? Será que Zapelli no meio-campo, Vitor Bueno, que foi muito bem no jogo diante da equipe do Flamengo, ou o Coelho lá no ataque? Enfim, essa resposta a gente vai ter mesmo, Osmar, só no dia do jogo. Pegou todo mundo de surpresa. Já o Marcelo e o Irapitã falam. Ô, Marcelo e Irapitã, o Atlético acerta ou erra ao afastar Marcelo Cirino? A gente não sabe, né, Irapitã, o que aconteceu. A partir do momento, Osmar, que a diretoria do Atlético não se pronunciou oficialmente para dizer qual foi o comportamento que fez com que ela demitisse o Marcelo Cirino, seguinte, tem todo o direito de demitir a hora que for, mas, a não ser que algo muito grave tenha ocorrido, eu estranho muito um jogador ser demitido informado por telefone, que vai treinar em separado, não tendo a presença dos principais dirigentes do futebol, aqui em Curitiba, esperar para receber. Por que essa pressa na demissão do Cirino? Certo? Não vou nem entrar na história do Cirino, que pela história dele já não merecia isso. Mas digo, qualquer atleta ou qualquer profissional que seja de qualquer área ser demitido por telefone ou ser afastado, como foi ele, por telefone. Afastado, na verdade. Ser afastado por telefone, mas se fosse uma empresa normal seria demitido, Osmar. É que ele tem contrato, vai cumprir o contrato até o final, mas está afastado e vai treinar em separado. É só o termo para mim que muda. Para mim é uma demissão num jogador de futebol quando você faz isso. Quando você afasta o cara, ele não joga mais, entendeu? Então, para mim, erra a diretoria na maneira. Tem todo o direito de fazer. Só que por que fazer assim? Ou vem a público e explica a situação. O Cirino nas redes sociais diz que o clube está acima de qualquer pessoa e, claro, ele está correto nisso. E aí, Irapitã, quando eu perguntei, você fez aquela cara... É que eu acho assim, Osmar, primeiro essa situação de treinar à parte é horrível para o profissional, horrível. Então, sabe, se não quer mais, chega, convoca, faz um acerto, assina direitinho e vida que segue. Como disse o Marcelo, é todo o direito do clube. Agora, eu acho assim desconfortável, Osmar, você colocar, generalizar, colocar num termo genérico, né? Problemas comportamentais. Mas quais problemas? Ele teve atrito com alguém? Ele discutiu com alguém? Ele faltou ao respeito com alguém? Até onde eu sei do Marcelo Cirino e por tudo que ele já representou ao Atlético, hoje talvez nem represente, porque poucas vezes foi utilizado, mas pelo histórico que ele tem, e foi esse histórico que fez o Marcelo Cirino voltar a ser jogador do Atlético, eu acho que deveria ter sido tratado de uma forma mais clara, sabe? Dando mais respeito ao profissional. E essa situação de treinar à parte é horrível. E o Furacão está na 7ª colocação e vai para o embate agora contra o Internacional, né? O jogo quinta-feira que vem na Arena. Marcelo, dá para acreditar? E agora, tendo a volta de vários jogadores titulares,
nessa vitória do Furacão? A última postura do Atlético contra o Flamengo nos agradou, né? Bastante. O Atlético conseguiu fazer um time que jogue futebol, que mostre qualidade. Não conta, longe de mim comemorar, não vou comemorar nunca a contusão de ninguém, mas o afastamento do Vidal por essa contusão faz com que o Atlético volte a ter um meio-campista e 3 atacantes. E aí, principalmente, nesse momento, o Zapelli e o Vitor Bueno, para mim, não tem que ser dúvida. Para mim, os dois realmente vão muito bem juntos. Ao natural, o Cano é um jogador que vem numa situação fantástica e em que pese o Pablo ser um jogador de uma história muito boa, né, Irapitã? Hoje o Vitor Roque está no nível acima. Ah, sim. O Vitor Roque é um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, se não for o melhor. Então, ele hoje eu vejo como titular absoluto. Eu acho que o grande mérito, né, do Atlético vencer o Flamengo da forma como foi, é que o Atlético jogou sem os seus 3 principais jogadores. Sem o Bento, sem o Fernandinho e sem o Vitor Roque. Né? Então, ganha um peso com o Fernandinho e com o Vitor Roque. O Bento ainda segue em recuperação. Mas o Léo Link está jogando muito. Está jogando muito bem. E de quebra não tinha o Canobi, que está no momento bom, né? O Canobi voltando é outro jogador assim que dá um peso diferente do que o Coelho pode proporcionar. Agora, então, só uma pergunta rapidinho. O Vitor Bueno e o Zapelli resolvem o problema do meio campo do Atlético. O Cícero quer o Zapelli no time. É o que a gente quer também. Eu acho que o caminho é esse. E eu falar uma coisa, a saída do Vidal facilitou a vida do Wesley Carvalho, hein? É. Né?